Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93 gravando mais um conteúdo de qualidade para vocês. Se você não é inscrito, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Bora para a escalação, vamos começar com os nossos goleiros, tá? Vamos ver aqui os confrontos. A gente tem Bragantino contra Corinthians, tá? Um leve favoritismo do Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Aqui pelo Bragantino eu colocaria somente o Capixaba, tá? Não acho nenhuma outra posição tão assim destacável. Tem o John que vem fazendo um bom campeonato brasileiro. O Lucas Barbosa que tem uma boa média básica, mas aqui pelo Corinthians a gente tem o Memphis, a gente tem o Yuri Alberto, a gente tem o Garro, a gente tem os laterais que eu indiquei rodada passada que tem boa média básica, né? Tanto o Mateuzinho quanto o Bidu. O Gustavo Henrique também a gente indicou, fez gol, fez uma boa pontuação. Outro jogo que a gente tem é Vitória e Internacional, tá? Um jogo, entre aspas, de 6 pontos, tá? Porque se a gente for abrir aqui a tabela do nosso querido campeonato brasileiro, a gente vai ver que o Inter e o Vitória, eles estão apenas a 5 pontos, ó. 5 pontos. Então, se o Vitória ganhar, ele fica 2 pontos do Internacional, né? Porque ele pontua e o Inter não. E lembrando que o Vitória vem fazendo alguns confrontos não tão complicados, ó. Fez gol contra o Cruzeiro, tá? Aqui um jogo duro contra o Corinthians. Antes disso, acho que ganhou do Santos, né? Fora de casa, exatamente. Então, o Vitória que vem fazendo jogos duros, tá? Infelizmente, não tem nenhuma peça muito destacável do Vitória. Não tem ninguém que tem uma boa média básica. No máximo canta La Piedra, mas eu ficaria de fora desse confronto, tá? Também não escalaria o Alan Patrick, nem os laterais. Sport Juventude, aqui o jogo dos rebaixados, né? Desculpa aí os torcedores do Sport e do Juventude, mas aqui pra mim é o confronto dos rebaixados, tá? Ambos rebaixados, o Juventude ainda tem um pouquinho de esperança, tá? Pode ser que ganhe esse jogo, mas não acredito na vitória do Juventude, tá? Eu acho que tem mais chance de ter uma vitória do Sport do que o próprio Juventude. O Sport já rebaixado, né? Se fosse para colocar alguma peça nesse confronto, talvez o Derek Lacerda, mas eu ficaria de fora. Tem o Luan Cândido, tá? Que ele tem uma boa média básica desde a época do Bragantino. No Sport ele continua fazendo uma boa média básica, tá? E ele pega aqui pela direita o Rafael Bilu, que cede um pouco, mas eu ficaria de fora. Eu acho que tem confrontos mais favoráveis para essa rodada. Temos Botafogo e Vasco, dois times que fizeram péssimos jogos essa rodada, tá? O Botafogo fez um péssimo jogo contra o Mirassol, empatando em 0 a 0. A gente tem o Vasco que fez um péssimo jogo contra o São Paulo também, perdeu de 2 a 0. O Tietê deu boas finalizações, eu assisti esse jogo, tá? A gente vai estar sem o Paulo Henrique, suspenso pelo terceiro amarelo. Então, assim, tem o Ryan, mas eu acredito que esse não é um confronto muito favorável para se ter jogadores, por conta de ser um clássico carioca. Atlético Mineiro e Bahia, tá? Bahia que vem muito bem nesse campeonato, Atlético Mineiro que deu uma recuperada, ganhou aí de 3 a 1 pela Sul-Americana, se classificando para a final, empatou fora de casa agora contra o Internacional. Pode ser que uma peça ou outra do Atlético Mineiro, mas o Bahia vem muito forte, tá? Outro confronto que eu não acho nenhuma. A gente tem o Caio Jorge e Matheus Pereira, que sempre é bom ter, né? Na dúvida, você escala eles. São bons jogadores, bom pra cartola. O Caio Jorge, que é artilheiro do campeonato. O Grêmio, que quando joga em casa vai bem, mas quando joga fora de casa vai mal, tendo em vista o 2 a 0 pro Corinthians. Aqui a gente tem São Paulo e Flamengo, tá? Lembrando que o jogo vai ser na Vila Belmiro, tá? Não vai ser mais no Morumbi. Aqui o São Paulo vai com uma dupla de jovens nas laterais, tá? Vocês repararem aqui, ó, Patrick e Mike, tá? O Patrick que é um jovem da base, o Mike também, tá? Se for essa escalação, o Marcos Antônio aqui joga como segundo volante, ele tava jogando mais como meia. A gente tem o Ferrarese que possui bons desarmes, tá? Mas assim, esse time do São Paulo é bem feio no papel. Aqui pra mim continua tendo favoritismo do Flamengo, tá? Arrascaeta aqui pra mim tem que ser titular. Se fosse o Pedro, com certeza o Pedro, tá? Eu prefiro o Samuel Lino, mesmo ele sendo criticado pela torcida. O Samuel Lino tem muita média básica, tá? Rodada passada ele tava no nosso time, ele fez 10 pontos, 5 de média básica e 5 de assistência. Então
Gosto muito do Samuel Lino. Fluminense e Mirassol, o Fluminense que quando joga em casa joga melhor, o Mirassol que vem sendo a surpresa do campeonato, né? Empatou 0 a 0 com o Botafogo em casa. Dá para escalar um Lúcio Acosta, talvez. Será que um John Kennedy? Tem o Reinaldo também, tá? Que enfrenta o Canóbio que dá uma cedida de posse de bola aí legal também. Ceará e Fortaleza, que o clássico, né, cearense. A gente tem um Fortaleza que vem muito mal, que não consegue se recuperar no campeonato, tá? A gente tem o Ceará, que também não é um time que... Opa, quase que caí. É um time que às vezes vai bem, às vezes vai mal, depende do Ceará. É o Ceará de lua. E aqui, na minha opinião, o confronto mais fácil da rodada, tá? Palmeiras e Santos. Pra mim, o Santos não ganha do Palmeiras. O único problema é que a gente nunca sabe quem vai ser esse meio-campo. Mas aí a gente tem a possibilidade aqui de dobrar o ataque com o Vitor Roque e Flaco. A gente tem o Felipe Anderson, que a torcida não gosta, mas joga bem, pra cartola, é bom. Tem o Alan, tá? Um menino novo que destruiu na Libertadores. Jogou muito. Murilo Gomes, Piquerez, Kelvin. Aqui é uma... Pra mim é um confronto mais favorável. Lembrando, tá, galera? A gente vai escalar o time agora. Se inscreve no meu canal aí, Luiz Bastos 93. Você tá vendo esse vídeo aí, já chega deixando o seu like. Comenta aí quantos pontos você fez na última rodada e se inscreve no canal pra gente bater pelo menos 500 inscritos até o final do campeonato, tá? Conto muito com vocês. É o vídeo inicial da rodada, tem o vídeo final da rodada onde eu passo estatística, conquistado, cedido, média básica de jogador. Para você ter essa possibilidade, só se inscrevendo no canal. Bora começar com o goleiro. Como eu disse, o confronto mais favorável é o do Palmeiras. E olha isso, o Carlos Miguel, ele fez 18 pontos contra o Juventude, ou seja, o Juventude cede muito para goleiro. Cara, se a gente quiser usar, dá pra ir com o Gabriel fácil, tá? O Gabriel que sofreu 3 gols e mesmo assim fez 6,40. Gabriel que é um goleiro que, ó, não negativa, tá? O Sport cede muita finalização pros adversários, tá? Eu vou querer dar essa arriscadinha. Ah, mas você é maluco, faz o básico. Sim, o básico é Carlos Miguel, tá, galera? A gente tem o Rafael aqui correndo por fora, a gente tem Rossi. Quem mais que a gente poderia escalar? Acho que isso, por enquanto só, tá? Bruno Ferreira também pode ser uma boa, o Ceará, o Fortaleza cede para goleiro também. Mas eu vou fazer por enquanto, tá? Sem analisar sem qualquer tipo de análise por enquanto estatística, apenas minha opinião. A gente vai com o goleiro do Sport, tá? O Gabriel no gol. Por conta que a gente viu quanto que o Carlos Miguel fez na última rodada. Na zaga, eu gosto sempre de filtrar por média, tá? Aqui em São Paulo, o Ferrarese é uma boa. Fez 5 só no último jogo, mas ele não foi titular, né? O Arboleda fez 6,20, então o São Paulo não tem tanta média básica. Eu vou com o Gustavo Gomes, tá? Não queria dobrar o Palmeiras na zaga. Vamos ver se a gente acha alguma outra opção. Marcos Vitor vem fazendo bons jogos, ó. Faz 2 pontinhos segurando SG. Mais de um desarme por jogo. Sabino, Vitor Renan, Murilo. É uma rodada difícil, né, galera? É uma rodada difícil, tá? Pra mim não tem nenhum... Nossa, esse aqui é muito favorável. Não. Léo Pereira. Eu acredito que o São Paulo até marque gol contra o Flamengo, tá? O Gemes não fez muito ponto, né? Fez só a média básica. O Alexander Barbosa também. Mesmo o Internacional sendo mais time que o Vitória, pouco mais time, eu não consigo confiar no SG nesse jogo. E eu não queria dobrar o Palmeiras por conta que a gente vai ter mais jogadores do Palmeiras na nossa zaga. Vamos para a lateral e a gente vai deixar essa vaga de segundo zagueiro em aberto, tá? Filtrando sempre por média, a gente tem o Mike aqui, ó, na lateral direita, faz 11,40, tem gol, tá, pelo São Paulo, mas eu ficaria de fora. A gente tem o Reinaldo, tá, que vale por isso aqui, escalar ele, ó, 11 gols, 5 assistências, é um monstro na lateral, tá? Negativou uma vez, mas olha as pontuações dele aqui, ó, 16, 10, 12, 4, 12, negativou 15, 21. Então assim, Reinaldo é Reinaldo, né, galera? É muito forte dentro e fora de casa. Pega um Canóbio na lateral que cede.
Juninho Capixaba que já foi melhor, tá, ó. Vem entregando alguns pontinhos, mas às vezes dá umas... Não tá aquele Juninho de 5, 6 pontos só de média básica, né? Já foi melhor. Caraca, Kelvin fez boa pontuação. Kelvin fez boa pontuação. Aqui, Piquerez, ele já foi melhor também. Essa rodada tá um pouco complicada. Mas assim, o Kelvin pra Cartola, ele é bom pra Cartola. Eu não acho ele bom jogador, mas pra Cartola, ele é bom. Então a gente vai com o Kelvin. Por enquanto, a gente vai fechar essa zaga com Kelvin e Reinaldo, tá? Pelo fato do Reinaldo... Deixa eu ver uma coisa. Luan Cândido, será que a gente vai? A gente vê se o Juventude cede, tá? Pra lateral esquerdo. Mas por enquanto a gente vai fechar com Kelvin e Reinaldo, tá? Pode ser que eu mude pra Piquerez. Então, por isso que eu não queria escalar 3 da zaga do Palmeiras, tá? Pra não ter muita SG do Palmeiras. Eu acho que pode ser que segure, mas é um clássico, clássico é clássico, não dá pra confiar. Nossa outra opção de zagueiro, eu vou com o Marcos Vitor aqui, tá? Do Ceará. Meio campo, tá? Pra mim, a Arrascaeta não tem como deixar de fora. O Matheus Pereira não tem como deixar de fora. Esses dois aqui pra mim são indispensáveis. E pra mim tem que ter um terceiro meio campo do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras é o favorito contra o Santos. Pra mim é o favorito da rodada, tá? Aí a gente tem que ver o que a gente vai. A gente vai com o Alan, um menino novo que pô, demonstrou muita habilidade contra a LDU. Tem o Felipe Anderson, que o pessoal não gosta, mas pro Cartola ele é bom, ó. Eu tenho alguns amigos palmeirenses, eles não são tão fãs do Felipe Anderson, mas pro Cartola ele é bom, né? Vem fazendo boas pontuações. O Andréas Pereira aqui, ó, não vem bem, tá? Não é um jogador que eu vou estar no meu time. E nem o Emiliano Martinez, que é volante, e aqui é uma pontuação mais de desarme. Por enquanto eu vou com o Felipe Anderson, tá? Então, nosso meio-campo são 3 medalhões, né? Matheus Pereira, Arrascaeta, pra mim você não tem que tirar do seu time. Felipe Anderson pra completar. Vamos fechar aqui nosso time com os reservas, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, reserva pro Kelvin. A gente pode ir com o Matheus Bahia do Ceará, tá? Um zagueiro, do Marcos Vitor, a gente vai com o Gemes. Prefiro o Gemes, isso mesmo. E o meio-campo reserva pro Felipe Anderson. Vamos ver quem que a gente tem. Lucas Moura fez gol e fez 7,60. Se não tivesse feito gol, negativaria. Cara, eu vou com o Arthur, porque o Arthur tem muita média básica, tá? Muita média básica, muito desarme. Atacante. Pra mim, Vitor Roque tem que estar no seu time. Flaco Lopes tem que estar no seu time. É o confronto mais fácil. E a gente vai com a terceira peça, tá? Aqui a gente tem Caio Jorge, artilheiro do campeonato, fez 2 gols, vive boa fase. A gente tem o Derek Lacerda, que só faz o gol, mas ele não é tão ruim não, ó. Faz gol, faz 1, 2 de média básica. Faz gol do que 2 gols, entendeu? Mas eu acho que ainda tem possibilidades melhores. A gente tem Luciano, mas não. Quanto a La Pedra, tá? Ele faz boas pontuações, viu, galera? Pena que ele tá num time ruim. Quem mais que a gente pode escalar? Lucas Barbosa pela média básica. Prefiro os jogadores do Corinthians, tá? Canóbio, não. Cara, acho que eu vou de Caio Jorge. Eu vou completar com Caio Jorge. E capitão vai ser, por enquanto, o Vitor Roque. A gente vai ter uma boa condição financeira para escalar reserva, tá? Ó. Flaco Lopes custa 10. Tem o William José contra o Atlético Mineiro. Tem o Rony. Cara, será que a gente vai arriscar no Pedro Raul? Lei do ex, Luiz Araújo. E agora, hein? Fernandinho? Não. Vamos arriscar? Eu quero dar uma arriscadinha. Só não sei em quem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai por enquanto, como esse é o nosso time inicial, a gente ainda não tem todas as informações também. Hoje é segunda-feira, Cartola acabou de abrir, mas a gente vai estar aí fechando nosso ataque com o Pedro Raul, tá? É um clássico, mas eu acredito muito na vitória do Ceará, tá?
Lembrando, reserva de luxo sempre na posição de capitão, técnico não tem como não ser o Abel Ferreira. Essa é a nossa escalação inicial para essa rodada, tá? Esse é o nosso time inicial, sem a gente ver algumas métricas de cedidos e conquistados, tá? Então, se possível, deixa seu like, se inscreve no canal, curte o vídeo. Muito obrigado e é nóis!